Salve, salve. Tudo bom, gente? Pra quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius de Melo Silva. Eu tenho 25 anos, sou conhecido nas batalhas pelo vulgo de Vinícius NMC e venho de Pernambuco, sou da cidade de Olinda, do bairro de Águas Compridas. Eu fui criado na rua 6 de Janeiro, para ser mais específico. Só que agora eu moro na Rua da Amizade. Máximo respeito. Quando eu comecei em 2016, tava tendo ali a parada do tanque viralizando ali no fim de um período. E em 2017 a aldeia também numa ascensão absurda. Então eu comecei conhecendo batalhas no meu bairro mesmo, que era a nossa Rima no Último Volume, que era uma batalha lá do meu bairro. E tinha muitas batalhas, tipo, próximo de onde eu moro, mesmo assim. Acho que tinha batalha todo dia no meu bairro. Só que eram batalhas, tipo, as mesmas pessoas, tipo, os mesmos MCs, só que em locais diferentes, para que a gente conseguisse rimar todo dia. Então, no começo ali, eu tinha muitas batalhas para participar. Até quando eu comecei a entender que, tipo, que fora do meu bairro também tinham batalhas, que aí foi quando eu conheci o Recital Boca no Trombone, a Batalha da Escadaria. Tinha uma batalha lá no lado sul do estado, em Jaboatão dos Guararapes, que era a Batalha do Coreto. E no começo, assim, em 2016, tinha muitas batalhas. Conforme o tempo foi passando, mudou um pouco isso. Hoje a gente tem, tipo, uma batalha só por dia, e se eu não me engano, acho que na quarta não tem batalha. Mas no começo, assim, tinha bastante batalha. Acho que foi o tempo que mais teve batalha, assim, lá em Pernambuco. Ali em 2016, 17. Eu acho que é tipo muito sobre o que foi a ideia dos Fora do Eixo, porque a gente meio que tava aqui em São Paulo, cada um em um lugar. Eu lembro que no tempo, se eu não me engano, tava eu, Japa, Gomes e Vitu aqui na aldeia. Tonhão tava lá no Butantã e Yoga tava lá na Zona Leste. Tipo, a gente tava aqui em São Paulo, só que tava todo mundo separado. E meio que a gente tava passando por vários resultados de batalhas que a gente não tava concordando. E tipo, a gente tava muito triste, tava reclamando muito, tipo, desabafando muito com outros. Acho que também esse foi um dos momentos mais delicados, assim, como carreira individual, que foi o momento que a gente mais teve conflito. Acredito que assim, na carreira, de pensar em desistir até. Eu sei que já passou por várias paradas difíceis, o Gomes também. Vitu lá no Rio de Janeiro, que antes dele estar aqui, ele estava lá no Rio de Janeiro, que a gente morou lá um tempo, eu e ele, no QG do Coliseu. Então, tipo, a gente tava num momento bem de sensibilidade, assim, de nós separados, só que a gente conversava. Aí a gente criou um grupo num dia que eu acho que a gente foi pra Norte, e a gente rimou muito, e eu acho que foi o dia que Gomes ganhou, e a gente tava chegando perto do aniversário da BD há 7 anos, e tava com a ideia de montar um trio, eu, Japa e Gomes. Foi quando a gente fez um grupo com o nome Os Fora do Eixo, que eram os MCs tipo, que eram de fora, que se sentiam injustiçados, que não se sentiam aceitos mesmo tendo tipo alguns títulos já na carreira, algumas histórias relevantes dentro do seu estado. E a gente meio que se juntou numa ideia de tipo de criar um apego coletivo, para que nós 7 ali não se sentisse só, tá ligado? Que a gente entendesse mais tipo um dia a dia do outro, para que a gente desabafasse mais um com o outro, conversasse mais, para não ficar essa sensação de que a gente tava sozinho, tipo, cada um no seu lugar correndo atrás. E meio que isso refletiu, tipo, no Brasil todo, que foi o que virou Fora do Eixo. Tipo, as pessoas de outros estados se identificando, pessoas que como é que eu posso explicar aqui? Não tem acesso, não conseguem vir aqui para São Paulo, não conseguem ir para o Rio de Janeiro, não conseguem estar tipo nas batalhas que tem mais visibilidade. E no seu estado acredita na ideia dos Fora do Eixo e trabalha lá. Acredito que o Nacional de 2025 agora foi um reflexo disso. A gente teve vários MCs tipo dos seus estados que nunca vieram aqui para São Paulo, nunca foram para o Rio de Janeiro e falavam sobre os Fora do Eixo, falou sobre Vitu, sobre Tonhão, sobre Mandacaro, falou o quanto é importante a ideia dos Fora do Eixo. Então, na minha perspectiva, a ideia meio que virou uma forma da gente não se sentir mais só.
Tipo, não que a gente tivesse só, mas eu acho que é na ideia, tipo, estrutural, cultural. Tipo, a gente tá acostumado. Eu mesmo sou de Pernambuco. Meu estado é um estado que tem sol, as pessoas são muito simpáticas, a gente se fala o dia todo. E tem situações aqui em São Paulo que a gente não tá dentro desse âmbito. Tipo, eu não levo sol todo dia, eu não vou na praia sempre. E várias outras diferenças culturais, o tempero da comida, a roupa que a gente se veste, o sotaque que a gente escuta. Então, quando a gente, tipo, conversa com pessoas que têm essas diferenças culturais, parece que a gente tá mais próximo do lugar de onde a gente veio. Então, se manter próximo foi o que fez a gente, tipo, começar a se concentrar, começar, tipo, a não se sentir só, a não pensar em desistir, a não ficar só olhando o lado ruim da coisa, não ficar só enxergando a derrota. E isso refletiu para os outros MCs do Brasil, eu acredito. Nas edições dos Fora do Eixo, foi os momentos que eu mais senti isso. Tipo, todo mundo conversando, rindo feliz, com um compromisso de tipo de só rimar à vontade, de não ter que rimar enquadrado num jogo, ou num ângulo, ou numa perspectiva que às vezes a competição aqui em São Paulo coloca a gente. Então eu acho que essas situações, tipo, é o que representa o Fora do Eixo pra mim, é a parada de não se sentir só, de ver identificação mesmo numa pessoa que não seja do mesmo estado que você, mas que entende aquela parada ali que você tá passando. Eu acho que, tipo, a parada financeira e a adaptação, tipo, é o que anda junto ali. Porque tem a parada de você tá deixando sua família, você tá deixando o lugar que você passou todo dia, tipo, tem sempre aquela mesma rua que você passou, aquele lugar que você comprou a mesma coisa todo dia. Tipo, e essas pequenas coisas, elas fazem parte do ciclo, né? Do dia a dia, às vezes da criatividade, e a gente nem nota. Então, quando você chega em outro estado, que você está se adaptando com outra cultura, às vezes com outra forma de rimar, eu me uso como exemplo nessa questão da adaptação com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um freestyle mais livre, tipo, eles usam a licença poética de maior forma, eles não se preocupam, tipo, com certas questões quando eles vão fazer uma rima de gastação. Às vezes você vem com a resposta e eles, tipo, vão insistir naquela licença poética ali de continuar fazendo o lado humorístico da parada. E essa adaptação, tipo, da diferença do freestyle em lugares, eu acho que é o que mais impacta na gente quando a gente é fora do eixo. E quando a gente chega num lugar, tipo, vou usar aqui agora São Paulo como exemplo, que tem uma visualização maior e a gente já acredita na nossa capacidade, já tem alguns títulos que, tipo, deixam a nossa confiança lá em cima e a gente não recebe gritos ou não é bem acolhido pelo grito do público ou sente desvantagem ali na forma que o público recebe a rima. Acho que esses choques, quando a gente vai vendo assim que a competição não é tão igual quanto parece, deixa a questão bem mais difícil. Até por referências, tipo, tem muitas batalhas que eu mesmo perco porque eu falo coisas de uma referência específica que é algo do meu estado e que não está abrangente para o país. Então quem está de jurado ali ou está de público não vai entender sobre o que eu estou falando porque é uma referência que não chegou para o Brasil todo. Então acho que esses costumes assim, e a questão financeira, né? Porque muitas vezes a gente sai do nosso estado só com um sonho. Tipo, eu lembro que a primeira vez que eu saí de Pernambuco em 2022, eu tinha R$ 5 na carteira, mano. Eu falei assim pra minha mãe, eu tô com uma passagem aqui de ida pra rimar lá no Rio de Janeiro. Aí ela, e aí? Aí eu fiz, e aí que eu vou, né? Já compraram a passagem. E eu tinha R$ 5, mano. Eu fui pulando catraca nos ônibus até chegar no aeroporto. Peguei o avião, cheguei lá, pedi pro Coliseu chamar meu Uber. Aí quando eu cheguei lá, consegui um dinheiro de um parceiro que ficou sabendo, aí mandou uma grana pra mim pra eu comer. Aí no dia eu cheguei na final, aí consegui dividir a premiação do Coliseu, aí já fiquei da hora. Mas tipo, eu saí de Pernambuco pro Rio de Janeiro com R$ 5 no bolso, tá ligado? Acreditando que depois do Nacional tudo ia dar certo. Aí foi acontecendo, eu fui entendendo na vida que eu acho que é muito disso também, a gente não tem essa noção. Tipo, parece que a gente vai chegar aqui e isso é uma realidade. E tudo vai acontecer, tipo, o dinheiro vai cair no nosso bolso, a gente vai chegar na batalha e vai ganhar e vai meter 2-0 em todo mundo e só a gente é sonhador e é isso, vai dar tudo certo. Só que aí quando a gente chega e bate de frente com o nosso sonho, que a gente começa a viver ele, o choque de realidade é tipo, acorda pra vida, o bagulho não é o que tu tava vendo lá não. E essa questão, tipo, financeira e o encontro com o sonho ali, a realidade, eu acho que é o bagulho que faz nós balançar assim, pô, será que é isso aqui mesmo? É bagulho doido.
Que essa parada eu lido porque eu sou bem pá, mano. Eu sou uma pessoa que não externo muito as coisas, meus problemas e as questões assim emocionais. Então minha coroa também ela me deixa bem à vontade. Ela fala comigo assim, manda umas mensagens e tal. Mas eu acho que ela entende a perspectiva de quanto mais a gente se falar, mais saudade vai dar. Então a gente fica tipo se falando ali, faz uma chamada de vídeo, aí ela fica acompanhando, mas não fala muito pra não ficar muito triste. Aí eu vou tipo, fico tapeando também, finjo que nada tá acontecendo. Aí fica acompanhando, respondo uma mensagem ou outra, porque é muito o lado emocional, tá ligado? A parada da saudade, de tipo acordar, conviver. E na minha família, como sempre foi eu, minha mãe e meu irmão, minha família é bem reduzida. A gente tem uns parentes, só que a gente não tem muito contato com a família em si, o resto dos parentes. Então é muito louco pra mim, depois de um mês, acordar assim, não ver minha mãe dia nenhum, não tá com meu irmão e tal, assistindo as coisas que a gente gosta, conversando sobre os assuntos que a gente conversa, que o meu irmão, tipo, ele é muito referência na parada de eu entrar no rap. Então, tipo, muito do que eu tenho é por conta do meu irmão, que foi influência pra mim, pra eu poder começar a rimar, tá ligado? Então é muito louco essa parada, às vezes eu tiro de tempo assim, aí fico, mano, será que tá valendo a pena esse período todo longe da minha família e tal? Será que amanhã, quando eu conquistar o que eu quero conquistar, que eu tiver em casa, vai ter valido a pena passar 2, 3 anos da minha vida longe da minha mãe? Tipo, quantas coisas eu tô perdendo, quantas evoluções familiares eu não tô, aniversário. Acho que faz, sei lá, uns 4 aniversários quando eu tô com a minha mãe lá em casa e tal. A gente pode pular essa parte, não, velho? Já ir pra outra, não. Tipo, o bagulho é louco, mano. Tipo, é complicado. Mas tem que lidar da melhor forma, tá ligado? O propósito, acredito que a confiança nela também, na parada dela, tipo, falar, não, vai pra cima. É isso aí mesmo, viva a sua vida. Faça acontecer, eu acredito em você. Acho que é o que faz eu ter mais facilidade, tipo, em entender esse tempo de distância. Porque é muito difícil, mano. É muito complicado, tipo, o bagulho é doido. Vamos pra próxima. Mano, é muito feliz até pelas questões tipo de dificuldade de individuais. Todo mundo tem seus problemas, né, individuais, e eu acho que quando você tem um coletivo, assim, uma rede de apoio dessa forma, que você tem com quem conversar, que você não vai passar pela parada sozinho ali, eu acho que facilita muito, porque da mesma forma que tem alguns momentos que a gente lá dentro da casa tem uns que estão, tipo, nas melhores batalhas, nos melhores lugares, no melhor momento, tem outros que estão no processo em busca desse melhor momento. Então eu acredito que enxergar dessa forma, que existe um coletivo, é muito da hora. A gente, tipo, tem muitos problemas internos às vezes, porque é um coletivo, né? Às vezes tem um que tá muito triste porque tá perdendo muito, às vezes tem um que tá chateado porque o resultado não tá vindo, aí às vezes tem dois que batalha lá, aí grita muito na cara do outro, aí chega em casa, fica um olhando pro outro assim, tipo, e aí aquele grito lá que tu deu na minha cara? Mas é tudo muito amigável, graças a Deus. A gente não tem, esse tempo todo que a gente tá junto, nunca rolou um desentendimento sério, graças a Deus. Tipo, tem desentendimentos de dias ali que nem irmão mesmo. Passa meia hora sem se falar, depois tá um abraçado com o outro ali brincando de novo e tá tudo paz, graças a Deus. Uma das coisas que também me motiva muito, me emociona muito, é a identificação das outras gerações dos MCs de fora. Tipo, quando a gente começou com a parada, a gente também conversava muito sobre, tipo, como os MCs mais antigos, tipo 90, Cris, Jaya, Dudu, essa outra geração, M. Charles, W, Menor, como eles iam enxergar a ideia dos fora do eixo. Tipo, se eles iam olhar assim pros fora do eixo e iam dizer, não, nós passou por isso aí, o que os moleques tá falando é verdade. Ou se eles iam falar tipo, oxe, vocês estão chorando, bagulho nós de fora também não tem isso. E a admiração, a aproximação, tipo, a gente teve uma edição que teve Cris e Jai, um desafio, aí eles começam a puxar, haha, os fora do eixo. Tipo, pra mim foi muito emocionante, porque ver a identificação das outras gerações mostra que, tipo, não é uma parada que a gente tá inventando,
Mostra que é uma parada que, tipo, outras gerações já passaram também, da mesma forma que a nossa geração de MC está passando, do mesmo jeito que daqui a 10 anos vão ter novos fora do eixo. Isso faz a gente se sentir muito feliz com que as próximas gerações, tipo, cheguem aqui e sintam que existem os fora do eixo, que eles não estão aqui só representando um sonho solo ou um sonho só do estado deles, mas que existe um certo espaço onde os outros estados do Brasil vão olhar e vão dizer, ele é um fora do eixo. Vamos entender aqui qual é a situação do amigo. Eu acho que a parada do primeiro nacional, quando eu fui em 2019, foi algo muito especial para mim, porque eu conheci o freestyle através do Viaduto, Santa Teresa, através de Douglas Dean, Simpson, Well, e tipo, pra mim era muito louca a parada, eu viajava muito no freestyle, mano, achava muito da hora esse cara rimando ali, e quando eu comecei a rimar, muito inocente, mano, muito fora, tipo, da perspectiva da parada da batalha, tipo, em outro mundo, eu rimava com o vulgo Vinição. Eu gostava de usar o vulgo Vinição pra rimar. E eu era muito fã dos caras, velho. Tipo, eu era muito fã. Eu sei de cor, né? A rima dos caras. Vinição é meu ídolo supremo, tá ligado? Pra mim, Vinição de freestyle é minha referência. Tipo, o que fez eu gostar de freestyle foi Vinição. Então, quando eu me classifiquei, entendi o que era o freestyle, tipo, entendi a competição estadual, em 2019, no começo do ano, eu pensei, pô, se eu for pro Viaduto em BH, rimar com o vulgo Vinição, eu vou virar uma piada nacional, né? Aí eu botei o vulgo Vinícius ZN pelo meu apego à Zona Norte, lá de Pernambuco, que é onde eu comecei rimando. E eu cheguei lá em Belo Horizonte, tipo, fui pro meu primeiro nacional, emoção absurda, regional, bagulho, primeira vez andando de avião, o rap me tirando do meu estado ali, pro outro lado do Brasil e tal, aquela emoção absurda, né? Aí chego lá, tipo, me encontro com a maioria dos caras que eu assistia, né? Tipo, que eu tinha como referência, e foi muito emocionante pra mim. Porque eu troquei ideia com o Douglas Dean me elogiou, disse que me acompanhava, que assistia minha rima na escadaria, que era fã do meu trampo, aí eu já tava tipo, meu Deus, Douglas Dean me acompanha, Jesus. Aí teve uma hora que eu tava assim, tipo, vacilando, conversando com a galera assim, aí Vinição apareceu me chamando de Vinição, mano. Mano, eu tipo chorei, mano, na hora assim, eu fiquei olhando pra ele assim, tipo, meu Deus, Vinição, e ele, não, Vinição, aí eu, meu Deus, não me chama assim não, por favor. Aí ele, não, máximo respeito, Vinição e tal, que não sei do que. Você pode usar o vulgo Vinição quando você quiser. Acompanha o seu trampo, máximo respeito. Aí eu comecei a chorar, velho. Tipo, foi um dos momentos mais emocionantes, assim, que eu lembro, assim, que eu vivi com o freestyle, tipo, com a cultura. Foi reconhecer, tipo, todas as lendas ali que eu só assistia, que me fizeram entrar nas batalhas de rima, me aproximar e querer rimar mesmo. Então, meu irmão, tipo, foi muito referência de vivência, assim, de eu continuar no trabalho de batalhas de rima. Mas de conhecer, assim, eu conheci através de Vinição e eu era muito fã, tipo, do jeito que ele rimava, do jeito que ele construía as rimas, as análises que ele fazia, tipo... Nossa, foi um momento muito emocionante pra mim, mano. Máximo respeito, Vinição é monstro. Tem um mano lá muito bom, que é Neto, ele é lá da Zona Norte. Tem uma batalha minha com ele, assim, específica, que já viralizou um corte. Ele é um MC que rima muito. Tem a MC Leti, que ela é a organizadora da batalha do Iburaclã. Aí ela tem um trampo tipo de músicas também, e ela rima muito também nas batalhas. Tipo, ela é monstra, máximo respeito. A Leti, ela é tipo, é uma artista muito versátil. Eu admiro muito o trabalho dela por ver ela fazendo várias coisas, tipo palestra, ela batalha, ela organiza uma batalha que tá tendo um alcance absurdo agora, que é o de Vitor mandou a rima lá do tabuleiro. Ela é monstra, a Leti é absurdo. R. Prince, que é um moleque que começou a rimar acho que faz uns 2 anos, se eu não me engano, 3 no máximo. Acho que ele começou em 2022, 2023 ali. Ele é monstro, máximo respeito a ele. Deixa eu falar. Nix, que ela é do interior, ela representou a gente no Nacional que teve na Bahia, que foi a frente da diversidade, isso aí mesmo. Nix,
monstra, ela é do interior, ela é monstra, ela rima muito, máximo respeito. Eu acho que é Arco Verde. Coda, MC Coda. MC Coda, ele viaja muito com o Nacional da Juventude, acho que é Frente da Juventude. Uma parada assim, que eles fazem várias edições pelo Brasil e levam os MCs. Eu não sei o nome, me perdoem, mas ele é campeão de várias dessas competições. Acho que ele já ganhou umas 4 ou 5. E a competição ela tem um tamanho interestadual, né? Porque participa MCs do Brasil todo. E ele tem um esforço absurdo para participar. Passa 2, 3 dias dentro do ônibus, viajando para os estados. Eu admiro muito esse esforço dele. E sempre que eu tenho a oportunidade eu falo dele, porque ele é um moleque que merece, pelo esforço absurdo que ele faz. E é isso. Neto, Leti, R Prince, Nix e Coda. As 5 cartas que montam o Exódia do freestyle aí. Mano, todo mundo gosta muito daquela lá com Prado, do Movimento Gueto. Máximo respeito àquela rima é absurda. Mas eu gosto muito de uma que eu mandei pra Barreto, que eu sinto até que, tipo, ela, no tempo que eu mandei, foi bastante descredibilizada. E depois, tipo, quando eu mando essa pra Prado, essa rima também vem, tipo, com uma credibilidade por conta dessa outra rima. No dia que eu ganhei o Coliseu, foi uma semana depois do aniversário da aldeia, da BDA, 6 anos, se eu não me engano. Como é que começa? Eu mando uma rima pra Barreto. Não, é terceiro round. Ele manda o ataque falando que eu falo palavras difíceis pra confundir a plateia. É isso mesmo. A barra termina assim: você não passa conhecimento, você só fala palavras difíceis pra confundir a plateia. Aí eu vou e falo: eu não falo pra confundir, falo pra informar. Por isso minha mente surpreende. Quem não entende, estuda. E quem estuda, aprende. Quem não estuda, se rende. Pois o sistema nos vende, mas ainda não me rendi. É por isso que eu ensino pra quem não sabe. Esse é o poder de saber fazer free. Essa barra é absurda, no máximo respeito. Essa rima aí, tipo, é o top 1 das minhas rimas. Pra mim, assim, que na vida, eu até pensei depois que eu mandei essa rima, será que eu vou mandar uma rima tão boa quanto essa daqui de novo em algum lugar? Será que eu vou ter esse lapso de genialidade de novo, de criar uma dessa? Aí quando foi em abril eu mandei aquela pra Prada. Eu fiquei, nossa, então eu consigo. Então eu vou fazer várias. Mas essa daí, mano, máximo respeito. Essa barra é o meu xodó. Eu já rimei em vários estados no Brasil, graças a Deus. Então eu enxergo que, tipo, todos os estados meio que tem a sua forma de enxergar o freestyle. Tipo, no Brasil todo é freestyle. Mas cada estado, tipo, tem uma questão muito específica que marca o freestyle do seu estado. Tipo, eu acho que aqui em São Paulo foi onde eu mais aprendi, tipo, sobre as outras questões, fora só a arte, tipo, exercer o freestyle. Presença de palco, posicionamento no palco, questão artística, tipo, se vestir, se arrumar, como chegar, como marcar a presença nos lugares. Acho que foi onde eu me formei um artista dentro da ideia do freestyle. Tipo, eu cheguei aqui em São Paulo só como MC, um rimador, tá ligado? Que rimava muito bem, só que eu ainda não me enxergava como um artista na parada. E aqui em São Paulo, tipo, que eu criei essa projeção na minha mente de não, tem que ter uma roupa da hora, mano, tem que estar sempre vestido bem, tem que estar, tipo, ocupando os espaços de uma forma diferente. O Espírito Santo lida com a forma de rimar agressiva de uma forma mais tranquila. Tipo, os MCs se encostam, gritam um na cara do outro. E lá no Espírito Santo, tipo, isso é super normal. Aí no Rio de Janeiro, eu sinto que os MCs, tipo, também focam mais no lado sátira. Tem mais MCs que levam a batalha para um lado humorístico. E tem muitas rimas de gancho. A cena lá do Rio de Janeiro, os MCs gostam muito de dar gancho. Não que não tenham MCs que rimem,
tipo, com referências, conhecimento e dados históricos e tudo isso, ou tecnicamente. Mas os MCs, eles têm mais facilidade de levar a batalha para um lado, onde vai rolar uma sátira, uma piada, e eles vão fazer a batalha ficar mais descontraída. Aí, tipo, na Bahia, os MCs já são muito artistas também, acho que muito por influência de Jaluk, tipo, dos caras já olhar, tipo, Black, Jaluk, aí agora Japa, Yoga, Bert e vários outros MCs que, tipo, já vieram aqui e já levaram algum tipo de conhecimento para lá. Já em Pernambuco, eu sinto que a gente ainda analisa muito a questão argumentativa. Tipo, eu sinto que na ideia de seguir no assunto, vamos supor, eu começo a batalha aqui contigo e eu começo a batalha contigo falando de moda. A gente vai até o fim da batalha falar dentro desse quesito. Pode não ser necessariamente moda, mas a gente vai falar de roupa, depois a gente vai falar de conforto, aí a gente vai falar de marca, aí a gente vai falar de alguma forma de beleza, mas a gente vai continuar na mesma linha de raciocínio, naquele mesmo segmento. Então, eu tenho que lidar com essa adaptação aí, que é onde vem a experiência de estar andando em vários estados, que aí me fez enxergar o freestyle com mais amplitude, não só olhar tipo do jeito que eu enxergo ou do jeito que o estado que eu tô enxerga, tipo enfrentar os MCs e tentar entender o jeito que ele enxerga freestyle para colocar o contraponto. Acho que é isso. É complicado porque possa ser que ao invés de eu trazer uma opinião uma perspectiva que mude alguma coisa realmente, eu traga só uma opinião minha. Mas tipo, eu acredito que um dos problemas que a gente tem hoje é pessoas que não... Porque hoje, como a gente tá... Quando passou ali a pandemia, meio que antes a gente vivia de outro jeito. O processo, tipo, até de aceitação funcionava de outra forma. Mesmo que tivesse essas dificuldades de forma externa, internamente a aceitação pública era melhor. E hoje, tipo, nesse período pós-pandêmico, com a tecnologia, eu acredito que um dos maiores problemas que a gente tem, assim, como cena de freestyle, são as páginas, os conteúdos, tipo, as pessoas que criam os conteúdos, a forma que os MCs, eles são enxergados, assim. Tipo, onde é que o mercado enxerga valor, onde é que não enxerga, como é que funciona. Eu acho que, tipo, essa amplitude do mercado, os MCs de outros estados fossem enxergar, tipo, eu já ouvi algumas vezes que não valia a pena trabalhar com MCs que, tipo, não trazem retorno midiático. Então, tipo, essa perspectiva de não valer a pena, eu acho que é a primeira parada que externa um problema. Então eu acho que a forma midiática que estão lidando com o freestyle está mostrando uma perspectiva onde não há valor para outros lugares. Então acho que a primeira parada era isso, a gente deveria aproximar quem faz esses conteúdos externos, porque muitas vezes eu não sinto que as pessoas que fazem esses conteúdos externos são pessoas que são da cultura. Tá ligado? Eu sinto que são pessoas que estão participando ali de forma de fora e estão tirando alguma parte da cultura ali e estão conseguindo ganhar de alguma forma com aquilo. Eu lembro que o Terceiro Round fez o Nacional no começo do ano e poucas páginas do freestyle falam sobre. Tipo, o Japa, ele foi campeão da competição nacional lá e eu não vi, tipo, uma relevância tão grande quanto, tipo, eu vou usar como exemplo aqui, vou citar um nome, tipo, na segunda-feira, o campeão da Batalha da Aldeia, porque ele, tipo, foi campeão na semana passada, e nessa semana ele foi campeão de novo. Tipo, ele, por isso aqui, ele tem mais relevância do que um MC que rimou contra, tipo, 15, 16 campeões estaduais de outros estados numa competição nacional. Mas, tipo, eu vejo muitos MCs que rimam com dados históricos, com referências históricas, e para as páginas a galera comenta, esse MC nem faz um ataque, sendo que ele tá atacando, tipo, com outra didática, ele não tá fazendo ataques diretos, ele tá insultando a inteligência do rival, ele tá querendo mostrar que existe um nível ali de inteligência à frente, e é dessa forma que ele mostra. Então acho que quando a cultura de forma midiática entender que existe esse outro lado cultural, que é bem maior do que só gritar na última rima, a parada vai andar de forma natural, velho. Acho que só falta abranger mais culturalmente o Brasil e não só um jeito específico de rimar. Mano, eu acho que, tipo, a parada... Quem sou eu pra dizer quem é que tem que fazer o quê, né?
Mas na minha perspectiva, eu vejo que viver da arte do Brasil já é se arriscar, tá ligado? Hoje, tipo, no Brasil, você olhar pra arte e dizer eu quero isso pra minha vida, é meio que correr um risco, né, mano? Você não tá, tipo, indo pra um caminho onde vai dar tudo certo. Às vezes, tipo, não vai dar nada certo. E nem vai terminar. No meio do caminho, você vai desistir, tá ligado? Mas eu acredito que para você viver não só do freestyle, mas da arte em si, a ideia é ter convicção, mano. Amar a parada que você quer fazer. Tipo, depois de um longo tempo, hoje eu tenho 9 anos de freestyle. Vou fazer 10 ano que vem. E depois de um longo tempo, assim, acho que depois dos 5 anos, assim, que eu comecei a olhar assim pro bagulho, aí o amor foi esfriando. Não foi aquela sensação de, tipo, tá tudo aqui ainda na minha mão. Era aquela sensação de, tipo, pô, já passou 5 anos e não aconteceu nada ainda. Eu não tenho garantia nenhuma de que o meu futuro com freestyle vai dar certo. E as coisas começaram a andar, eu fui finalista do Nacional, eu comecei a vir pra cá, as portas começaram a se abrir, eu comecei a, tipo, me encaminhar como MC. Então, o meu conselho, a minha ideia para quem tá começando hoje, para quem tá acreditando na arte, tenha certeza, em primeiro lugar, tenha certeza que você quer isso, mano. Porque a sensação de arrependimento é a pior coisa que pode se ter na vida. Tipo, de ter investido seu tempo e depois parar no meio do caminho e achar que perdeu tempo, mano. Quando você quiser começar, mano, você olha pra batalha aqui e fala, isso aqui é o que eu quero pra minha vida. Olhe de novo, mano, e tenha certeza se é o que você quer, mano. Aí vem o segundo passo. Se você teve certeza do que você quer, se você olhou pra cultura, você olhou pro freestyle, você disse, eu quero isso aqui é a minha vida, isso vai ser minha vida. Ame incondicionalmente, mano, porque o amor, ele é o maior motivador pra você se manter vivendo da arte. Eu acredito que, tipo, se você não ama a arte que você faz, você realmente não vai ter determinação. Em algum momento você vai desistir e pode se tornar até uma frustração que vira ódio e no futuro você passa a desgostar daquela parada para sempre. Muitos momentos que eu me vi assim, pensando em desistir, eu lembrava o quanto é emocionante estar dentro de uma batalha, pensando, vivendo a emoção de cada segundo, de ter que responder, de ouvir o público gritar, de conhecer o Brasil, graças a Deus, que não é uma realidade para todo mundo, mas graças a Deus comigo aconteceu, e se Deus quiser vai se normalizar com todo mundo. Tudo isso me fez entender que, tipo, eu não vou desistir dessa parada, eu não me permito nem tentar trabalhar com outras coisas para não perder o meu foco, que é o freestyle, que é a cultura das batalhas de rima. Então, se você quer mesmo, mano, tenha certeza do que você quer e após ter certeza, ame, irmão. Tenha amor pelo que você tá fazendo, tenha amor pela batalha, ame as organizações que fazem batalhas, ame o público, sinta raiva, mas depois sinta amor pelo sentimento de derrota, porque a emoção, ela é o que faz a gente querer vencer amanhã, tá ligado? Se deixe levar pelo sentimento de amar a cultura do freestyle, mano. Que aí todas as outras coisas vão ficar mais fáceis.